Da igreja Igreja Batista de Itaúna. Estamos lá em Itaúna há 8 anos, trabalhando com um grupo de integração da família cristã. Trabalhamos com encontro de casais, com reencontro de casais, com aconselhamento de casais. Eu sou o Flávio da Vilma. Eu sou a Vilma do Flávio. E somos parceiros, companheiros nesse ministério. Eu costumo dizer e me alegrar quando me convidam para estar no trabalho de família e falar por família. Porque creio que já há algum tempo eu tenho isso como um ministério na minha vida. Trabalhando, aconselhando, ajudando casais, ajudando a, como eu digo, despovoar o inferno, porque o inimigo está destruindo as famílias, destruindo os casais. E nós estamos vivendo uma transformação em nossa sociedade, em que a família, as famílias, os casais têm se transformados. E para alguns têm se deformado. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade da ignorância de uma vida espiritual. Amém? Queria também apresentar a minha filha, o namorado dela, a minha namorada do meu filho também. Meu filho está de serviço hoje. E aí vamos falar em família, então vamos em família. Minha esposa pode sentar. Então, me sinto muito alegre, Deus, quando estamos falando de família, quando uma igreja se propõe a falar de família. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje, querido, em que todas as instâncias trabalham contra a família. E eu só vejo uma instituição que ainda trabalha em prol das famílias, e essa é a igreja. A igreja do Senhor, porque cremos que família é projeto de Deus e não podemos desistir, não podemos deixar de lutar por cada casal, por cada família, por cada integrante. Como nosso irmão Wesley falou ali, igrejas fortes só se constroem com famílias fortes. E nós estamos hoje vivendo uma crise nas famílias. E é necessário a igreja regaçar as mãos e trabalhar em prol dos casais, das famílias. Amém? Então, há algum tempo, nós sentimos no coração estar trabalhando com os casais. Nós fazíamos várias atividades, éramos professores de escola dominical, trabalhávamos com outras, e aí começamos a nos envolver com o trabalho da família. Lá nós estamos indo esse ano para o 19º encontro de casais. Graças a Deus, a igreja de Itaúna é uma igreja que investe em famílias, investe na obra do Senhor. O trabalho, nós acreditamos que trabalhar com famílias é fazer um trabalho missionário. Um trabalho missionário dentro de casa, em que muitas vezes nós estamos vendo famílias desestruturadas, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pai, desentendimento entre um casal. Nós que conhecemos a verdade temos que nos posicionar. Mas voltando para o texto que o irmão Hélio passou, Lucas, capítulo 1, verso 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. E fiquei a pensar, orar, buscar no Senhor, o que o Senhor queria para este dia? O que o Senhor queria que falássemos? E comecei a pensar que família
E aí pensei em um milagre chamado família. Queria pensar um pouco nisso com os irmãos. Meditar na palavra, irmão, algo que o Senhor colocou no meu coração. Veja bem, queridos, Deus lá em Gênesis 1, versículo 26, de que Deus criou o homem. Logo em seguida, Deus olha para o homem, Adão passeando naquele jardim. Deus dá autoridade para Adão dar nomes a todos os animais, a cuidar daquele jardim. E Adão andava muito bem naquele jardim. E a palavra do Senhor diz que Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E cria a mulher, farei uma ajudadora que seja idônea. Deus cria a mulher. E em Gênesis capítulo 2, versículo 24, 25, versículo 24 e 25, a palavra diz que deixe o homem, seu pai e sua mãe, se unem à sua mulher e sejam uma só carne. Deus aí cria a família deles. A família está desde o princípio. Quando o homem e uma mulher tornam-se uma só carne, creio eu, irmão Flávio, aí está feito o casamento. Ali está feito o casamento. O casamento no papel passado, certidão, é muito recente. Mas a palavra diz que já lá no início, quando Deus cria todas as coisas, quando Ele cria o homem, Ele cria a mulher, em seguida Ele cria a família. Então, família, queridos, é prioridade de Deus. É necessário que a cada dia mais nós estejamos em família. E aí, por que eu digo que um milagre chamado família? Nós que convivemos com as nossas famílias, com as nossas esposas, as esposas com o seu esposo, e alguns dias eu vi uma mensagem do pregador dizer que Deus devia estar de muito bom humor quando pegou uma mulher e um homem e botaram debaixo do mesmo teto, que é um negócio complicado. Entender a figura feminina é uma coisa, é um desafio. E para as mulheres também entender o homem deve ser uma coisa complicada. Mas Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e aí coloca os dois debaixo do mesmo teto. E aí eu tenho que concordar com este pregador que Deus devia estar de muito bom humor quando fez isso. Que é um desafio de Deus. É uma luta diária, todo dia. Paciência, compreensão, amizade, companheirismo. Há 2 anos, 1 ano e pouco, eu e a minha esposa fizemos 25 anos de casado. E a gente, neste ano que a gente fez os 25 anos de casado, a gente começou a sentou, começou a conversar, a meditar, a rever, fazer uma retrospectiva de toda a história, de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as alegrias. E aí chegamos a uma conclusão. Só Jesus vai nos dar força, paciência e sustentar o relacionamento, o casamento, a família. Porque são muitas coisas. O inimigo a cada dia mais tenta destruir as nossas famílias. Mas é necessário determinar, querer. Eu amo esta mulher, e ninguém, nem nada, vai destruir isso. E assim também a mulher, eu amo o Senhor, e nada, nem ninguém vai me separar dele. A palavra diz que o Deus uniu não separa o homem. Mas é preciso lutar, Deus.
Hoje, na escola bíblica dominical, foi uma irmã e ela foi lá agradecer as orações da igreja, porque o inimigo tinha colocado que ela tinha que se separar, porque o marido era alcoolista, graças a Deus, e ela disse que não. Eu creio que foi o Senhor que me deu, e o Senhor deu, o Senhor tem uma promessa para mim. E ela lutou pelo seu marido alcoolista, pastor, trabalhou no aconselhamento, levaram eles para o encontro de casal, e hoje foi feito trabalho de aconselhamento, acompanhamento, e eles fizeram um encontro tem 2 anos, e hoje o marido foi dar o testemunho de fé, e no próximo batismo ele vai passar pelas águas. Ela não desistiu do seu marido, ela não desistiu do seu casamento, e o Senhor lhe deu a vitória. Muitas vezes nós estamos desistindo, mas é necessário lutarmos a cada dia, amém? Eu queria introduzir a minha palavra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, assim como Deus inicia a história da humanidade com o homem, com a mulher, com o casamento, Jesus inicia também o seu ministério no casamento. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltava vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quando ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 letristas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabemos de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já é bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? E aí eu comecei a pensar, queridos, que o casamento, a união de um homem e uma mulher deve ser muito importante na obra do Senhor. Jesus começa o seu ministério em um casamento, em umas bodas. E nós começamos a pensar que é necessário, para que um casamento se estabeleça, se estruture, Jesus tem que estar nesse negócio. A palavra diz que Jesus não foi chamado na última hora. Jesus não foi chamado numa situação de emergência. A palavra diz que Jesus foi convidado para aquele casamento. Será que Jesus está sendo convidado para estar no seu casamento? Na sua união? No seu relacionamento? A família tem prioridade.
Nós hoje estamos vivendo uma crise em que tudo vem primeiro do que a família. Nós estamos vivendo uma crise em que ter é mais importante do que ser. Eu convivo no meio acadêmico e aí a gente vê jovens que muitas vezes não são, mas se ele tem a roupa certa, o calçado certo, o celular da hora, ele pode não ter um centavo no bolso, mas é o cara. Porque não precisa ser, é só preciso ter. E aí, isso dispara uma disputa, um consumo desenfreado, em que homem e mulher têm que trabalhar de uma maneira desenfreada. E aí, ter nível superior, ter uma conta muito boa, ter coisas, ter 2, 3 celulares, ter a televisão de 60 polegadas, tudo isso vem primeiro do que o ser humano. E aí nós esquecemos em que do mais importante. Nós temos relacionamentos hoje, Deus, em que pai e filho se comunicam pelo celular ou por Facebook e tantas outras coisas que existem aí, estando na mesma casa. Um está na sala, o outro está no quarto e se comunica. Nós estamos especialistas em entrar, usar o teclado. Ficamos horas, 2 horas, 3 horas no teclado. Mas não conseguimos manter um diálogo de 5 minutos. Não conseguimos olhar no olho um do outro e dizer eu te amo, dizer você é importante para mim. Estamos ficando especialistas em tecnologias e pobres em relacionamentos. O trabalho que o irmão falou aqui é extremamente importante para nós. Estar com as pessoas, reunir as pessoas, unir os casais, ter amigos. Nós trabalhamos com um grupo de estudo do encontro de casais e lá nós temos uma ficha que nós fazemos uma entrevista e as pessoas indicam os casais para o encontro e a gente vai fazer uma entrevista. E tem um item lá que pergunta assim: em caso de necessidade, indique um casal de amigos. Tem pessoas que às vezes ficam 3, 4, 5 minutos pensando quem. E aí fala que um irmão, de um primo, não tem amigos. Pessoas que vivem numa sociedade em São Gonçalo, cidade tão grande que não tem um amigo para indicar uma necessidade que a gente possa ligar. Estamos vivendo uma sociedade cercada de pessoas, mas isoladas. Pessoas que vivem no meio da multidão, solitários. Mas voltando aqui para o texto, a palavra diz que Jesus foi convidado e Jesus estava ali naquelas bodas. Não era uma pessoa que chegou na última hora, chegou para resolver aquele problema. E a mãe de Jesus percebe que havia algum problema e chega para Jesus: Jesus, o vinho acabou. Jesus diz: que tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Jesus declara para ele, para sua mãe, que ainda não era o momento, mas ela tinha a perfeita convicção que Jesus era o único que podia ajudar naquele casamento. E eu tenho a perfeita convicção, Deus. Não sei o seu problema, não sei o seu problema de relacionamento, não sei o que acontece com a sua casa, com a sua família, mas eu sei do nome que pode te ajudar: Jesus. Se Jesus estiver no meio do seu relacionamento, todas as coisas podem se mudar. A palavra
na Bíblia significa alegria, tem um sentido de alegria. A palavra diz que havia uma festa, a festa de casamento, e havia alegria naquele lugar, mas acaba a alegria, acaba o vinho. Eu não sei como é que está a sua vida, mas a alegria pode ter acabado. Mas nós temos um que pode renovar a alegria, pode transformar a tristeza, a angústia, o sofrimento em alegria, queridos. Havia acabado o vinho, havia acabado a alegria naquele lugar. E a mãe de Jesus diz para os empregados: fazei tudo o que ele vos mandar. Você tem feito tudo que Jesus tem determinado na sua vida? Obrigado, querido. Você tem obedecido a palavra do Senhor? No seu dia a dia, na sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus próximos? A palavra diz que amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu costumo dizer que o meu próximo, o mais próximo de mim, é minha esposa. Muitas pessoas não estão tratando a esposa como uma serva de Deus. A palavra diz: ai daqueles que tocar no meu ungido. Muitas vezes agredindo com palavras, com ofensas, estamos agredindo a serva do Senhor, alguém precioso, ou nossos esposos. E é necessário nós pensarmos nisso. E aí, fazei tudo o que eles vos mandaram. E aí Jesus chega para os empregados e diz: enchei a talha, cara. Existem coisas, queridos, que o Senhor faz. O milagre o Senhor faz. Mas há algumas coisas que nós temos que fazer. Jesus podia ter chegado diante daquelas talhas, levantado a mão, feito um clamor e enchido aquelas talhas com um vinho da melhor espécie. Mas ele diz para os empregados: enchei a talha com água. E água também tem um simbolismo de vida, de Espírito Santo. É preciso nos enchermos de vida, da presença do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, para que o Senhor possa fazer um milagre. Muitas vezes queremos estar próximo do mundo. E eu costumo brincar com os jovens, quando tenho oportunidade lá na igreja de estar ministrando na escola. Hoje eu ministro na classe de jovens dos casados, mas já ministrei para os jovens. Que eu costumo dizer para ele que eu gosto de pensar numa linha imaginária. Vamos dizer que aqui nessa meio tivesse uma linha imaginária. Do lado de cá, as coisas de Deus. Do lado de cá, estão as coisas do mundo. Se eu me aproximo das coisas de Deus, eu me afasto das coisas do mundo. Agora, se eu me aproximo das coisas do mundo, eu me afasto das coisas de Deus. Não tem como ficar com o pé no mundo e um pé na presença de Deus. Ou você está na presença de Deus, ou está fora da presença de Deus. E muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos a operação de Deus no nosso relacionamento, na educação dos nossos filhos, na criação, mas nós estamos nos afastando de Deus e cada vez nos aproximando mais do mundo. Jesus disse: enchei as talhas com água, enchei as vossas vidas com o Espírito Santo, para que eu possa operar no milagre. E as talhas cheias, Jesus faz o milagre e opera maravilhas naquele lugar. Volta a alegria.
É necessário nós estarmos nos alimentando da palavra, nos enchendo com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que o Senhor possa nos falar, nos orientar. Não existe como, queridos, nós estarmos fazendo a vontade de Deus, mas de olho no mundo. Costumo dizer que hoje em dia, querido, até alguns casais que estão na igreja, eles estão na igreja, mas estão paquerando o mundo. Como aquela jovem que tem um compromisso, tem um namorado, mas quando ela dá uma voltinha, ela dá uma paqueradinha. Mesmo que ela não vá abandonar o seu namorado. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida espiritual desta maneira. Estão de paquera com o mundo. É necessário vigiar, para que o inimigo não possa ter oportunidade. Muitas vezes nós podemos brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser destruidor. E se existe virtude nele, a virtude é de não desistir. Se você deu brecha, ele entra e entra para destruir. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas pela misericórdia, o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Costumo dizer com os casais que nós trabalhamos e aconselhamos, que nós podemos viver um pedacinho do céu aqui nesta terra, se nós andarmos segundo a vontade de Deus. A palavra diz: se nós estivermos no centro da vontade de Deus, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Eu só posso estar debaixo da sombra do pastor se eu estiver próximo dele. Se eu estiver lá na minha casa e ele estiver aqui em Marília, não tem como ficar debaixo da sombra dele. Algumas pessoas estão afastadas de Jesus, mas querendo as bênçãos e a graça de Jesus. Não existe como, queridos. É preciso estar debaixo da unção, debaixo das potentes mãos do Senhor. Então, é preciso convidar Jesus para fazer parte do meu relacionamento. Porque os momentos de luta, os momentos de crise virão. A palavra diz que no mundo teremos aflição, mas que tenhamos bom ânimo. A palavra nos promete a vitória, mas ele não diz que nós não teremos luta. Muitas pessoas estão orando pedindo: Senhor, me livra desta luta. Isso não acontece. A luta, as dificuldades são um processo na vida do cristão de aperfeiçoamento, de crescimento, de intimidade com o Senhor. Mas é preciso nós estarmos convidando a cada dia que o Senhor entre em nossas vidas, nos oriente, nos dê o Espírito para discernir as coisas. Nós estamos vivendo num mundo em que nós estamos vendo coisas absurdas. Casais que moram na mesma casa, em quartos separados, têm contas separadas, cada um sai para um canto e diz que é casamento. Isso é qualquer outra coisa, menos casamento. Nós estamos vivendo um nível em que o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. O nível de promiscuidade, de desvalorização da pessoa humana. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor tem lutado contra as coisas, tem se colocado como uma bandeira para defender todas essas causas. Deus quer cuidar dos nossos relacionamentos. Deus quer estar presente na nossa vida em todos os momentos.
vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa vida sexual. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. A palavra diz que não cai uma folha que não seja do conhecimento do Senhor. É necessário colocar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos relacionamentos nas mãos do Senhor, queridos. E é necessário convidar Jesus para estar nesse negócio. Então, é preciso convidar Jesus. Eu queria fazer um paralelo em uma passagem que eu acho muito interessante. Então, este primeiro ponto, eu comecei a pensar que é necessário ter Jesus no nosso relacionamento. Mas também comecei a pensar que é necessário nós tomarmos algumas posições. Nós tomarmos algumas atitudes. A mãe de Jesus disse: só fazer tudo o que Ele mandar. E o que o Senhor tem nos mandado fazer? Sua palavra é nossa bússola de vida e de fé. E eu comecei a pensar num outro texto, lá em Êxodo, capítulo 8, fala que o povo era escravo, e escravidão fala de pecado. O povo estava há 430 anos preso. E as 10 pragas, e Moisés chega para Faraó, diz que Deus havia mandado tirar o povo daquele lugar. E eu separei 4 pontos em que Moisés é irredutível. Moisés chega para Faraó e diz: ó, o Senhor mandou libertar o povo. E Faraó faz 4 propostas que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Nós temos que tomar posição diante dos nossos relacionamentos, que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira proposta é que Faraó, vamos lá, Êxodo capítulo 8, para não ficar nas minhas palavras, verso 25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. A proposta do inimigo hoje, queridos, é que você pode se tornar um crente, você pode ir para a igreja, mas continue indo no mundo, continue frequentando as páginas pornográfica na internet de madrugada quando ninguém está vendo. Continue enganando. Mas também que você pode ir à igreja. Não tem problema. A proposta de Faraó, e Faraó representa o inimigo da nossa vida, o Egito, o mundo, diz para Moisés: Moisés, adore o seu Deus aqui mesmo no Egito. E qual é a posição, qual é a decisão de Moisés? De maneira nenhuma podemos seguir aqui. O Senhor mandou nós sairmos do Egito. Não tem como, queridos, servir a Deus e servir a Faraó ou ficar no Egito. É necessário nós tomarmos posição com as nossas famílias. Pessoas que precisam mudar de vida, pessoas que precisam de mudar de comportamento, para eles conhecerem a verdade
e a verdade vos libertará. Libertará dos maus costumes, libertará da bebida, libertará da prostituição, da infidelidade. Nós precisamos nos libertar dessas coisas. Precisamos ter vida santa. Santa não é porque nós somos santos, não, todos nós pecamos. Mas procurar viver num caminho de santidade com o Senhor. Nos esforçando a cada dia, queridos. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para que tornemos pessoas, seres humanos melhores, queridos. Para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas. Tudo aquilo que o pecado nos deformou. Amém? Segundo ponto em que o faraó tenta manter o povo na escravidão. E o diabo, o inimigo de nossa vida, nos tenta nos manter presos no pecado. Porque, queridos, quando o inimigo destrói uma família, ele não destrói uma pessoa, um casal. Ele destrói toda uma estrutura, queridos. Quando um casal se separa, chega à separação, a família do esposo sofre, a família da esposa sofre, os filhos sofrem. Nós atendemos no consultório pessoas destruídas, espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Pessoas que têm a sua vida profissional destruída, pessoas que têm suas vidas emocionais destruídas, pessoas com depressão, pessoas com problemas de ansiedade. O inimigo não brinca, queridos, e é necessário nós vigiarmos a todo o momento. Esses dias eu ouvi já tem um certo tempo, uma mensagem do pastor Elias, o Wesley conhece, e aí ele dizia que o pecado emburrece. Eu fui com aquela palavra, na cabeça, pensando, e cheguei em casa meditando, conversei com a minha esposa, mas é verdade, queridos. O cara tem uma família, eu tenho um amigo de trabalho assim, o cara tinha uma família estruturada, 2 filhos, e aí conhece uma outra pessoa, num outro local, e aí ele destrói tudo isso para ficar com essa outra pessoa. Já uma pessoa com uma certa idade, e aí a gente foi conversar com ele, e ele não aceitou, disse que ia viver uma aventura, um outro amor. Só que depois, um ano depois, esse amor acabou. E aí tudo que ele tinha construído, ele tinha jogado fora. A esposa, os filhos, o patrimônio, tudo. E aí eu fiquei pensando, realmente, o pecado não resta. A pessoa torna cega, surda, e não consegue ver mais nada. Porque o inimigo, ele entra e entra para destruir. Amém? Mas é necessário nós estarmos na presença do Senhor. Segunda proposta de Faraó, ou a segunda proposta do inimigo, para aqueles que querem sair do mundo, sair do Egito, está no verso 28, mesmo capítulo 8 de Êxodo, verso 28. Então disse Faraó: deixei-os ir para sacrificar, que sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá de longe, orai também por mim. Você pode ir para a igreja, mas não vai muito longe não. Você vai para a igreja, se converte, mas de vez em quando dá uma passadinha aqui no mundo, né? Você está na igreja, mas de vez em quando vai numa boate, vai no barzinho tomar uma bebidinha. Não tem problema não, mas por que você vai na igreja? Não tem problema. Queridos,
Deus não pactua com o pecado. Deus não aceita meia oferta. Ou você entrega de corpo, alma e espírito ao Senhor, ou você está perdendo o seu tempo. A palavra diz que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, eu falei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome. A palavra diz o quê? Apartai-vos que eu não vos conheço. Uma coisa é você conhecer a Jesus, outra coisa é Jesus te conhecer. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas pessoas não entendem esse versículo. A alegria do Senhor é quando o Senhor se alegra com a minha vida. A sua vida tem alegrado a presença do Senhor? A sua vida tem trazido gozo para o reino de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. É quando a minha vida alegra ao Senhor e Ele reverte isso em força para a minha vida, para resistir os dias maus, porque aí Ele está comigo. Amém, queridos? Não tem como ficar perto do mundo. E aí Moisés diz: também não serve, e vem mais uma praga do Egito. E o terceiro, capítulo 10, versículo 10 e 11. Então eles disseram: seja o Senhor assim convosco, como eu deixei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que mal diante da vossa face. Não seja assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. O que isso significa? Faraó disse: vocês pediram para vocês irem, vocês estão querendo fazer uma crueldade, levar as esposas, os filhos para o deserto, deixai eles aqui. Quero questionar como pode alguém estar bem na igreja ou bem na vida espiritual se a sua esposa e os seus filhos estão no Egito, estão no mundo. Como pode alguém cultuar, ter uma vida espiritual se a esposa e os filhos estão longe? E muitas pessoas têm conversado com algumas pessoas: não, o jovem tem que aproveitar a vida, o jovem tem que curtir a vida. Melhor coisa esse lugar para nós estarmos, diz a palavra, é na presença do Senhor. O jovem deve crescer na presença do Senhor para aprender o caminho certo, queridos. O mundo vem se transformando, dizem os estudiosos, os sociólogos, mas eu costumo dizer que o mundo vem se deformando. Nós abrimos nos noticiários, nós ficamos apavorados. É pai contra filho, filho contra pai, pai contra mãe, mãe contra pai. Não existe mais amor. Perdão, existe amor, mas amor de mim para mim mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E é necessário nós colocarmos nas nossas vidas, nas mãos do Senhor, para que cada dia possamos crescer na graça e na presença do Senhor, para que a nossa família, querido, seja instrumento para o reino de Deus. Muitas pessoas estão perdendo o sentido de reino. O que eu estou fazendo aqui? Estou sendo instrumento do reino, para que vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas,
para que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar e vidas sejam transformadas. Esse é o nosso objetivo. Não é o meu eu não sou nada, querido. Posso sair daqui a pouco ali e não chamar livre, não sou nada. Amém? E por último, capítulo 10 ainda, versículo 24. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Faraó agora diz: vocês podem ir para a igreja, vocês podem aceitar a Jesus, mas o seu dinheiro, deixa o seu dinheiro aqui no mundo. Você vai para a igreja, mas continue contribuindo com o que você contribuía aqui no mundo. Continue fazendo a sua fezinha na loteria, continue fazendo os seus negócios, os cursos aqui fora. Você pode ir para a igreja, mas o seu dinheiro deixa aqui no mundo. E aí Moisés declara para ele: nós iremos, nossas esposas, nossos filhos, nosso gado, nossas ovelhas, não ficará no Egito uma unha sequer. Quando entregamos as nossas vidas para o Senhor, tem que ser entrega total, dependência total, para que o Senhor se manifeste a sua glória na nossa família, que a nossa família seja instrumento de Deus, em que aonde nós estivermos, nós possamos irradiar a paz, o amor de Cristo, que nós possamos ser instrumentos para que o milagre aconteça em outras famílias. Um milagre chamado família. Você deseja isso para a sua família? Você deseja que você, o seu esposo, os seus filhos, seja instrumento para o reino de Deus? Então é preciso dizer não para o Egito, dizer não para as ofertas do Egito. Não tem como ficar dividido. É preciso nós estarmos inteiros na presença do Senhor, para que a nossa vida, a nossa família, seja canal de bênção aonde nós estivermos. Quero fechar com uma palavra. Nós temos uma amiga que fez missões em Guiné-Bissau, na África, e eu até costumo falar isso muitas vezes. E ela ia nas aldeias muçulmanas e muitas vezes o sol de quase 50 graus, que faz 40, a gente está quase morrendo. Lá na sombra, 50 e poucos graus. Muito sofrimento, muita luta, mas ela dizia: irmão, melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Lá eu estava, era luta, sofrimento, mas eu via a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Querido, não sei o seu problema, não sei a sua dificuldade, o seu problema de relacionamento, mas coloca a sua vida no centro da vontade de Deus. Melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, porque ali 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós podemos viver neste mundo e ter famílias saudáveis. Não é família perfeita não, querido. Família perfeita não existe.
As pessoas vivem uma fantasia de ter a família perfeita. Nós somos imperfeitos, casamos com uma mulher imperfeita, e aí nós queremos ter um casamento perfeito. Isso é impossível. Nós podemos ter um casamento, um lar, uma família, debaixo da graça do Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor. E a cada dia o Senhor esteja nos orientando, nos abençoando, para que tenhamos famílias. E se temos famílias estruturadas, nós temos igreja estruturada. E se não temos igrejas estruturadas, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Que a cada dia mais o Senhor possa estar falando aos nossos corações, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: não vos conformeis com este mundo, mas nos dai a renovação do vosso entendimento, para que compreendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos uma bênção. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, se tu uma bênção. Nós vamos ter isso para as nossas vidas. Ser bênção nas mãos do Senhor. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Quero passar a palavra ao pastor. E que a cada dia o Senhor possa estar dando sinal para a sua igreja neste local. Amém? Queremos agradecer ao Flávio por essa palavra abençoada que trouxe aqui essa noite, falou aos nossos corações. E agora, enquanto nós estivermos louvando, eu gostaria de convidar você hoje, você quer ser bênção, você quer estar realmente sendo um instrumento do reino, você quer restauração do Senhor na sua família, uma área, quem sabe relacionamento com o filho, você filho, quer melhorar o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a esposa, como o irmão Flávio falou. Não há perfeição. Às vezes a gente tem mais dificuldade numa área ou outra. E a gente precisa de mais ajuda. E o Senhor é o nosso ajuda. Amém? Então nós podemos pedir a Ele. Estamos no lugar certo. Então nós estamos louvando. Se você precisa da ajuda do Senhor para melhorar, eu quero desafiar você, quero apelar para que você venha aqui à frente e olhe.